Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 143. Brick, lançado inicialmente em apenas 150 cinemas, experimentou uma expansão sem precedentes para 3.150 cinemas em toda a América do Norte. A prática de começar com um lançamento limitado e expandir gradualmente era incomum para grandes distribuidoras como a Warner Bros. Foi uma estratégia popularizada em 1992 pela Sony, que lançou a Sony Pictures Classics para separar seus grandes sucessos de bilheteria de filmes independentes de nicho. Seu primeiro lançamento sob o novo selo tornou-se um enorme sucesso, chegando a receber uma indicação ao Oscar de melhor filme. Isso deu início a uma tendência. A Disney adquiriu a Miramax, a Fox lançou a Searchlight, a Universal estabeleceu a Focus Features e a Paramount criou a Paramount Classics. A Warner Bros., no entanto, ficou para trás até 2 anos atrás, quando lançou a Warner Independent Pictures. Até então, seu único sucesso comercial havia sido Antes do Pôr do Sol. Mas com o lançamento de A Brick, a maré pareceu virar para a divisão independente. A bilheteria inicial do filme, de 3,3 milhões de dólares no fim de semana de estreia, cresceu para 4,8 milhões de dólares na quinta-feira seguinte. Na sexta-feira, a expansão do número de salas impulsionou a receita diária para impressionantes 5,2 milhões de dólares, seguida por 6,1 milhões de dólares no sábado e 4,5 milhões de dólares no domingo. Isso resultou em um total de 15,8 milhões de dólares no segundo fim de semana, elevando a arrecadação total do filme nos Estados Unidos em 10 dias para 20,6 milhões de dólares. Um início tão explosivo foi raro para um filme de nicho, mas manter esses números foi um desafio. O terceiro fim de semana registrou uma queda de quase 30%, arrecadando 11,1 milhões de dólares. Seguido por 8,2 milhões de dólares no quarto fim de semana, 5,2 milhões de dólares no quinto e 4,6 milhões de dólares no sexto. Ao final de sua exibição nos cinemas da América do Norte, Brick havia acumulado a expressiva quantia de 72,4 milhões de dólares. O lançamento internacional também obteve um sucesso notável, com o Reino Unido emergindo como o mercado mais forte fora dos Estados Unidos, contribuindo com 12,7 milhões de dólares. Outros mercados significativos incluíram Alemanha, Espanha, Austrália, Grécia, México, Brasil e Japão, que juntos adicionaram 33,7 milhões de dólares ao total. A arrecadação mundial do filme atingiu a impressionante marca de 106,1 milhões de dólares. Embora tenha sido o primeiro lançamento nos cinemas de Troy Armitage a não atingir a marca de 100 milhões de dólares em bilheteria nos Estados Unidos, o resultado ainda foi extraordinário para um filme independente de baixo orçamento e sem elementos de terror. Grande parte desse sucesso pode ser atribuída ao próprio Troy. Seu envolvimento transformou o que poderia ter sido um filme de nicho em um evento imperdível, com distribuidoras do mundo todo adquirindo os direitos graças ao seu poder de atração. Isso não teria sido possível se um ator desconhecido tivesse sido escalado para o papel principal. A Warner Bros. Embolsou cerca de 50 milhões de dólares após os descontos para os cinemas. A participação de 25% de Troy, equivalente a 12,5 milhões de dólares, já estava prevista em contrato, deixando o estúdio com um lucro líquido de 25 milhões de dólares após a dedução dos custos de marketing. Considerando que pagaram 25 milhões de dólares pelos direitos de ambos os filmes, quadruplicaram o investimento em um ano. E esse cálculo sequer inclui receitas futuras, como direitos de exibição na TV e vendas de DVDs. Enquanto isso, a receita bruta de Troy atingiu 68,5 milhões de dólares. Cerca de 20% desse valor foi para os acionistas, incluindo diretores e equipe, restando-lhe 55 milhões de dólares. No entanto, Troy doou 41 milhões de dólares para sua instituição de caridade, reduzindo seus ganhos para 14 milhões de dólares. Após contabilizar o custo de produção conjunta de 12 milhões de dólares para Perks e Brick, seu lucro caiu para 2 milhões de dólares. Os impostos consumiram outros 40%, reduzindo seus ganhos líquidos finais para modestos 1,2 milhão de dólares. Você não tomou uma decisão de negócios muito boa ao doar toda a sua parte dos lucros de Perks para a caridade, comentou meu pai, abaixando o último e-mail do meu contador. Aquele filme foi muito mais lucrativo do que Brick jamais será. Dei de ombros. Não tenho como saber de antemão quanto cada filme vai arrecadar. Além disso, não me arrependo nem um pouco. Sério? Meu pai ergueu uma sobrancelha. Essa única decisão te deixou 40 milhões de dólares mais pobre. Não respondi imediatamente. Isso me deixou apenas 24 milhões de dólares mais pobre. Não preciso mais pagar 40% de impostos. Além disso, você se esqueceu de quem está cobrindo os custos da minha equipe agora? Pode parecer suspeito, mas é exatamente assim que a maioria das instituições de caridade funciona. Meu contador, de forma inteligente, canaliza uma parte da minha renda e das minhas despesas por meio da instituição para reduzir minha carga tributária pessoal. Seria ingenuidade não usar essa estrutura, especialmente quando é perfeitamente legal. Continuo a doar uma parte significativa da minha renda para causas beneficentes genuínas. E a maior parte dos 41 milhões de dólares será usada para ajudar crianças, mas não antes de cobrir os salários da minha equipe. Alguns podem chamar isso de oportunismo, e talvez seja. Se alguém no poder tiver algum problema com isso, que o faça através das leis.
Para citar um futuro presidente bilionário, se vocês querem que eu pague meus impostos, então mudem o código tributário. Mas eu sei que vocês não vão fazer isso porque seus amigos e doadores usam as mesmas brechas que eu, não que isso algum dia venha à tona. As autoridades fiscais estão bem cientes dessas práticas, mas me expor significaria arrastar pessoas muito mais ricas e influentes para o meio disso. Elas não arriscariam. Afasto esses pensamentos dispersos e me viro para o meu pai. Isso não importa. O que eu quero saber é de quem foi a brilhante ideia de fazer Hermione sentir ciúmes de Cho. Porque acredite, eu li o livro e isso não estava lá em lugar nenhum. Papai ficou em silêncio por um momento, parecendo quase culpado. Bem, perguntei, arqueando uma sobrancelha. Ele suspirou pesadamente, assentindo como se admitisse a derrota. Concordo com você, não deveria ter acontecido. Mas às vezes até minhas mãos estão atadas. Alguém da Warner me abordou pelas costas e falou com Eric Roth e J.K. Rowling. Eles sugeriram adicionar uma subtrama romântica entre Harry e Hermione no quinto e sexto filmes. A ideia era que já que Rony e Gina estão saindo com outras pessoas, Harry e Hermione poderiam ficar juntos por um breve período, apenas para depois perceberem que seus sentimentos são mais fraternos. Fiquei perplexo. Rowling concordou com essa bobagem? Papai balançou a cabeça. Não sei. Ela não vai dizer, mas suspeito que Warner a tenha subornado para tê-la a bordo. Eu não sabia o que sentir. Era óbvio porque isso estava acontecendo. A culpa era de as vantagens de ser invisível? O sucesso do filme fez o público se apaixonar por mim e pela Emma juntos, tanto na tela quanto fora dela. As comunidades de fãs foram inundadas com histórias e fanarts de Harry e Hermione como um casal, muitas vezes usando imagens nossas nos beijando em As Vantagens de Ser Invisível, como inspiração. Havia até um bolão especulando que Harry e Hermione ficariam juntos em O Enigma do Príncipe. Olhei para meu pai. Diga, pai, você já leu o sexto livro? Eu não tinha lido nessa cronologia. Jo só tinha entregado o manuscrito para o papai e o Eric. Todos os outros não faziam ideia do que ia acontecer. Eu provavelmente conseguiria uma cópia uma semana antes do lançamento, mas era o máximo que eu podia esperar. Não insisti para o papai ler porque eu já sabia o enredo. Sim, meu pai assentiu. E antes que você pergunte, não havia nenhum enredo sobre Harry e Hermione. Eles só estão tentando explorar sua base de fãs adolescentes. As pessoas adoraram você em Cálice de Fogo, e as vantagens de ser invisível, por causa das histórias de amadurecimento adolescente. Eles estão tentando replicar isso. Levei a mão à testa enquanto as implicações se tornavam claras. Eles não percebem que já estamos com pouco tempo? Há tanta informação condensada só no livro 5. Se adicionarmos essa subtrama sem fundamento que não leva a lugar nenhum, teremos que cortar algo crucial. Eu sei, concordou o pai, com um tom resignado. Eu disse a mesma coisa, mas eles não cedem. Discutimos durante horas, mas não chegamos a lugar nenhum, assim como esse relacionamento entre Harry e Hermione que eles estão inventando. Estou impressionado que tenham conseguido convencer Eric e Jo a apoiarem isso. Onde eu estava durante todo esse drama? Perguntei, genuinamente perplexo. Filmando Pequena Miss Sunshine, respondeu o pai simplesmente. Cerrei os punhos, frustrada. Não podia deixar isso passar. Lembrei-me de algo semelhante acontecendo na linha do tempo original com O Enigma do Príncipe, onde Lavender Brown teve mais tempo de tela do que Gina Weasley. E até mesmo a história de Voldemort e as Horcruxes foram deixadas de lado para agradar ao público adolescente. Mas não desta vez. Não irei ao set amanhã, disse em tom definitivo. Os olhos do pai se arregalaram de forma cômica. O quê? Na verdade, continuei, com voz firme, não irei às filmagens a menos que eliminem completamente esse enredo sem sentido. Se tiverem algum problema com isso, digam que não quero filmar nenhuma cena romântica com a Emma nunca. A menos que concordem, não filmarei nada. Não tenha tanta pressa, Troy, disse meu pai, tentando me acalmar. Você tem um aliado forte na Warner Bros. Tenho certeza de que podemos marcar uma reunião com Barry Meyer para discutir isso pacificamente sem recorrer a ameaças. Não balancei a cabeça com o maxilar travado. Você tentou conversar pacificamente, não é? E como foi? O silêncio do meu pai foi toda a resposta de que eu precisava. Liguem agora mesmo para Barry Meyer e digam que eu não vou gravar mais nenhuma cena se eles mantiverem esse enredo. Você é legalmente obrigado a atirar, observou meu pai, baixando um pouco o tom de voz. Então diga ao Barry para me processar, eu disse com confiança. Ele faria o estúdio perder milhões de dólares. E assim que o caso chegar ao juiz, eu concordo em fazer o filme, mas não vou promovê-lo. Assim como Edward Norton não promoveu The Italian Job, quando a Paramount o obrigou a fazer algo que ele não queria. Meu pai me encarou em silêncio, com uma expressão indecifrável, como se estivesse avaliando se eu estava falando sério. Finalmente ele quebrou o silêncio. Você vai arruinar sua carreira. Vai perder toda a credibilidade com os grandes estúdios. Eles não vão mais te escalar para papéis importantes se você fizer isso. Nem me importo com isso agora, respondi com firmeza. Produzirei filmes independentes por conta própria pelo resto da minha vida se for preciso, mas não deixarei que analistas e executivos ditem o que deve ou não acontecer em uma história que amo desde criança. Porque provavelmente foi isso mesmo, executivos focados em dados, analisando números e decidindo o que tornaria o filme mais atraente para seu público-alvo. Os adolescentes. Meu pai tentou argumentar comigo, apresentando pontos válidos sobre as consequências financeiras para a Warner e até mesmo para ele próprio, mas eu me mantive firme e inabalável.
Finalmente, com um suspiro resignado, ele pegou o telefone e descou para Belry Meyer. Alô, Belry? Não estou muito bem agora, disse meu pai, olhando para mim enquanto falava. Troy não está contente com a mudança no roteiro e disse que não vai filmar amanhã. Ah, sim, por favor, fale com ele. Ele me entregou o telefone e eu o encarei com um olhar inexpressivo, claramente desapontada por ele não ter transmitido minha mensagem por completo. Peguei o telefone e o encostei no ouvido. E aí, Troy? Cumprimentou Belry jovialmente, tentando amenizar a situação. O que houve com você? Não, qual é o seu problema? Retruquei, em tom ríspido. Por que você está massacrando a melhor série de filmes que a Warner provavelmente já teve? Não estamos estragando, como você disse, respondeu Belry com a voz carregada de exasperação. Estamos melhorando. Jo é apenas uma roteirista. Temos nossa melhor equipe trabalhando nisso, com ela envolvida, e estamos aprimorando a história. Que tal esta melhoria? Eu disse friamente. Nunca mais vou filmar nada remotamente romântico com a Emma. É disso que se trata? Perguntou Belry com um tom de irritação evidente. Por que você teve um pequeno término com ela? Eu sabia que deveria ter estabelecido uma regra de proibição de namoro quando começamos esta série. Considere como quiser, Belry, respondi bruscamente, sem querer lhe dar a satisfação de uma resposta direta. Mas é o seguinte, não vou aparecer no set amanhã porque machuquei as costas hoje. Fui jogado contra uma parede com muita força. O médico disse que vai levar pelo menos uma semana para sarar. Belry começou a dizer algo, mas eu interrompi. Se o roteiro não estiver corrigido até lá, quem sabe o que pode acontecer? Meu dedinho do pé pode se machucar misteriosamente, ou talvez a ponta do meu nariz. Caramba, eu posso até raspar a cabeça inteira, só por raspar. Mas uma coisa é certa, não vou promover este filme nem nenhum outro filme futuro de Harry Potter. Minha voz foi ficando mais gélida a cada palavra. Nossa parceria com Harry Potter vai terminar. Também vou me desligar do contrato para o musical, tenho certeza de que outro estúdio ficaria encantado em assumi-lo. E não esperem que eu faça nenhum outro projeto com a Warner. Nunca. O que deu em você? Perguntou Belry com a voz carregada de surpresa e frustração. Você nunca foi tão grosseiro, decisivo? Um babaca? Perguntei, com um tom frio e sem rodeios. Chame do que quiser. Só me importa o que é melhor para o filme, e definitivamente não é um romance entre Harry e Hermione. Sem esperar por uma resposta, encerrei a chamada com um clique seco e devolvi o telefone ao meu pai, que me encarava com a boca ligeiramente aberta. O quê? Perguntei, fingindo inocência. Você nunca disse a ele que não filmaria de jeito nenhum, disse ele, com um tom que misturava perplexidade e admiração. Mudei de ideia no meio do caminho, respondi casualmente. Pense bem, como produtor, o que é um pesadelo maior? Um ator se recusar a aparecer ou fazer algo bizarro e completamente imprevisível no set? Papai inclinou a cabeça pensativamente antes de responder, um sorriso relutante surgindo em seus lábios. Definitivamente o bizarro. Exatamente, eu disse, recostando-me na cadeira. Tenho a impressão de que terei notícias do Belry novamente em algumas horas. Belry Meyer estava sentado em seu escritório, fervendo de raiva, com os punhos cerrados sobre a mesa polida. Do outro lado da mesa, Alan Horn, seu diretor de operações, parecia visivelmente desconfortável, enxugando a testa com um lenço. Por que diabos você está me dizendo para atender aos caprichos de uma criança? Rosnou Belry, batendo com o punho na mesa para enfatizar. Alan engoliu em seco, nervoso, mas conseguiu responder. Porque Belry, aquele garoto nos rendeu bilhões de dólares nos últimos 5 anos. Desses, mais de 100 milhões só este ano, e nem foi com uma franquia. Provocá-lo agora seria um erro colossal. Os olhos de Belry se estreitaram, sua voz baixando para um rosnado ameaçador. Como? Vou fazer alguns telefonemas. Vou garantir que ninguém nesta cidade dê trabalho para ele de novo. E se ele ousar lançar um filme por conta própria, vamos programar nosso maior sucesso de bilheteria para competir com ele. Vou arruiná-lo por ter me desafiado. Alan, embora visivelmente intimidado, insistiu. Claro, poderíamos fazer isso. Mas pense no que temos a perder. Se fizermos tudo certo, a Warner tem muito mais a ganhar. Aquele musical em que ele está trabalhando? Eu mesmo ouvi a música, é boa demais para fracassar. Poderíamos facilmente faturar centenas de milhões, Belry. Se o alienarmos agora, corremos o risco de jogar tudo isso fora. Os lábios de Belry se contraíram, mas ele não disse nada. Alan interpretou a falta de resposta como uma oportunidade para continuar. Quando adquirimos os direitos musicais por aquele preço irrisório, nenhum de nós esperava muito. Mas depois dos seus 2 últimos sucessos? Isso pode ser um lucro enorme se fizermos o marketing corretamente. Proponho que renegociemos a participação nos lucros e aumentemos para os 15% padrão da indústria. Em troca, manteremos o roteiro original de A Ordem da Fênix. Belry recostou-se na cadeira, com os dedos entrelaçados em pensamento. Os números giravam em sua cabeça. A lógica de Alan era sólida, e os lucros potenciais eram inegáveis. Tudo bem, disse Belry finalmente, com voz relutante. Faça a ligação. Alan assentiu com a cabeça, visivelmente aliviado, e levantou-se para sair. Assim que a porta se fechou atrás dele, Belry se inclinou para a frente, com uma tempestade se formando em seu olhar. Troy podia ter vencido essa rodada, mas Belry não ia deixar um ator, por mais bem-sucedido que fosse, mantê-lo como refém. Algo precisava ser feito para conter Troy. Nenhum chefe de estúdio tolerava uma estrela indisciplinada por muito tempo, e os sucessos recentes de Troy claramente o haviam encorajado demais. Capítulo 144.
Que besteira! Troy, papai e mamãe disseram meu nome em uníssono. A voz do papai carregava um cansaço que combinava com a hora avançada, enquanto a da mamãe era aguda com um tom de advertência. Daquele tipo que sempre me fazia parar para pensar. O quê? Respondi transbordando de frustração. Você sabe que eu tenho razão. Eles só aceitaram uma participação de 5% no musical porque eu disse que dividiria meu salário de Harry Potter com meus colegas atores. E agora querem uma situação vantajosa para eles. Esquece, vamos entrar em contato com outros estúdios para o musical. E Harry Potter fica em suspenso até lá. Você conseguiu aquela reunião com a Jo e o Eric para mim? Papai suspirou e recostou-se na cadeira, apertando a ponte do nariz. Não é tão fácil assim. Franzi a testa, minha agitação aumentando. O que há de tão difícil em conseguir uma reunião? O que eu quis dizer é que não é fácil se afastar da Warner agora, esclareceu meu pai, com um tom paciente, porém firme. Não até que Harry Potter termine. Você acha que essa notícia não vai chegar à mídia? Se as filmagens atrasarem por um longo período, alguém do elenco ou da equipe vai vazar alguma coisa. Não me importo com isso, respondi secamente, cruzando os braços. Mamãe interveio com uma expressão tão severa quanto sua voz. Não se esqueça, Belry é um tubarão. Ele não hesitará em divulgar uma declaração que possa manchar sua reputação na indústria. A única razão pela qual ele ainda não fez isso é porque a Warner tem muito a perder com o seu nome até o fim de Harry Potter. Levantei as mãos em frustração. O que você acha que devemos fazer então, hein? Se aceitarmos a oferta deles, não vai demorar muito para que façam algo parecido quando estivermos filmando o 7º filme. Verdade, admitiu o pai, assentindo com a cabeça. É por isso que vamos propor uma condição inegociável. Terei controle criativo total sobre todos os próximos filmes de Harry Potter. A sugestão me fez refletir. Não era uma solução perfeita, mas abordava algumas das minhas preocupações. Quanto à participação nos lucros, continuou meu pai, agora com um tom mais analítico. Sei que a exigência deles de 15% parece muito em comparação com os 5% que tínhamos combinado inicialmente, mas não se esqueça de que 15% é o padrão da indústria. Estou confiante de que consigo convencê-los a aceitar 10%. Mesmo se você procurar outra distribuidora, provavelmente conseguirá um acordo de 15% no máximo. A menos que queira começar sua própria rede de distribuição de filmes? Só de pensar nisso, meu estômago embrulhava. As cadeias de distribuição exigiam investimentos de capital enormes e um trabalho de gestão exaustivo. Produzir filmes era uma coisa, mas a distribuição era um bicho completamente diferente. Eu era, antes de tudo, um artista, não um homem de negócios. Talvez um dia eu pudesse contratar alguém para cuidar disso, mas por enquanto, era um não categórico. Soltei um longo suspiro, me obrigando a manter a calma. Tudo bem, negocie com eles como quiser, mas isso só se aplica ao filme, não à música. Continuarei sendo o único dono. Feito, concordou o pai. Além disso, deixe bem claro para eles que não venderei mais nenhum dos meus filmes futuros para eles. Mamãe ergueu a mão, franzindo a testa. Não se precipite. Não sabemos o que o futuro nos reserva. Você não pode simplesmente descartar um estúdio inteiro por causa de uma única desavença. Eu queria discutir, mas as palavras não vinham. No fundo, eu sabia que seria inútil, porque minha mãe tinha razão. Ela sempre dava um jeito de me mostrar o panorama geral, mesmo quando eu não queria enxergar. Algo parecido tinha acontecido com a Universal Studios anos atrás. Eles me demitiram de um filme antes mesmo de eu assinar o contrato, tudo por causa de um perseguidor desequilibrado. Naquela época eu jurei nunca mais trabalhar com eles. Em retrospectiva, aquela decisão foi precipitada, fruto da raiva em vez da razão. Para um ator, romper laços com um grande estúdio é como se impor uma desvantagem permanente. Somente os grandes estúdios têm recursos para investir centenas de milhões em um único filme. Mesmo com um patrimônio líquido superior a 400 milhões de dólares, eu não conseguiria fazer isso. Produzir um filme envolve mais do que apenas filmá-lo. Marketing e distribuição são onde as verdadeiras batalhas são travadas. E os grandes estúdios? Eles eram especialistas em ambos. Tudo bem, eu disse por fim, com a voz carregada de relutância. Só porque eu concordava não significava que eu tinha que gostar. Faça o que achar melhor. Negocie o quanto quiser. Mas não pode haver mais divergências criativas em Harry Potter daqui para frente. Eu vou garantir isso, prometeu o pai, com um tom firme. Assenti com a cabeça, mas senti uma faísca de raiva crescer dentro de mim. Exteriormente eu havia concordado, mas não podia simplesmente deixar Belry Meyer me intimidar. Eu precisava fazê-lo entender com quem estava lidando. Um dia, eu conseguirei. Isso é uma merda, declarou Jamie Bell, balançando a cabeça. Sua franqueza era estranhamente reconfortante. Eu sei, respondi, jogando as mãos para o ar. Joe e Eric estavam sendo subornados pela Warner, eles concordaram em dar salários adicionais para os dois se aceitassem as mudanças no roteiro. E o pior, eles nem gostaram das mudanças. Emma olhou em volta nervosamente, seus olhos percorrendo a sala como se esperasse que alguém estivesse ouvindo. Você deveria estar nos contando isso, Troy? Perguntou ela em voz baixa. Dei de ombros com indiferença. Não me importo. Não assinei nenhum acordo de confidencialidade que me proíba de falar. Além disso, vocês dois são alguns dos meus melhores amigos. Eu só queria que soubessem porque a filmagem atrasou alguns dias. O olhar de Jamie oscilava entre Emma e eu, um lampejo de curiosidade iluminando sua expressão. Parecia que ele tinha uma pergunta na ponta da língua, mas não tinha certeza se deveria fazê-la.
O que foi, Jamie? Perguntou Emma, inclinando ligeiramente a cabeça. Ele hesitou, remexendo-se na cadeira, antes de finalmente deixar escapar. Vocês dois? Ele gesticulou entre nós, deixando a frase incompleta. Não precisava dizer mais nada, a implicação era clara. Agora somos amigos, respondeu Emma calmamente, num tom que não deixava margem para mal-entendidos. Decidimos seguir em frente com outras pessoas. Sim, concordei, assentindo com a cabeça. Emma e eu não tínhamos contado a ninguém sobre nossos respectivos relacionamentos falsos. Eu só compartilhei os detalhes sobre Rihanna com Emma porque ela havia me confidenciado sobre Nicholas Hoult. Além dela e de nossas respectivas famílias, ninguém mais sabia disso. Nem mesmo Jamie. Graças a Deus. Jamie soltou um suspiro dramático de alívio, recostando-se como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Vocês dois sabem o quanto eu senti falta desses nossos encontros? Conversando sobre tudo e qualquer coisa, só nós três? Nos últimos anos, eu me senti como um intruso. Por favor, nunca mais me coloquem nessa situação. Olhei para Jamie, sentindo uma pontada de culpa. Ele era um dos meus amigos mais próximos, e eu não tinha sido exatamente o mais atencioso nos últimos anos. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa para me redimir, uma batida forte soou na porta do meu trailer. Um instante depois, a porta se abriu. Troy, Jamie, Emma, cumprimentou-nos o segundo assistente de direção casualmente, com a prancheta na mão. A cena está pronta. O set estava fervilhando de atividade quando chegamos. O trio de ouro não era mais o único foco. Neville Longbottom e Luna Lovegood se juntaram a nós para a cena. O beijo entre Harry e Cho havia sido adiado para ser reescrito, e hoje estávamos filmando o primeiro encontro de Harry e Luna no trem. Ação! A voz de Ian Johnson ecoou pelo set, e assim, sem mais nem menos, entramos em nossos papéis. Desculpe, amigo, disse Jamie com relutância, lançando-me um olhar de desculpas enquanto Ron. Tenho que ir cumprir meus deveres de monitor. Você deveria se orgulhar do cargo que lhe foi concedido, Ronald. Emma retrucou, fiel ao seu estilo, agarrando a manga da camisa dele com frustração exagerada. Ela me lançou um olhar e acrescentou, enquanto o arrastava para longe. Não se meta em encrenca, Harry. Esperei até que eles saíssem do compartimento antes de resmungar baixinho, como se eu estivesse procurando encrenca. Os demais membros do elenco na cena foram Imogen, interpretando Ginny, Matthew interpretando Neville, e Evana, personificando perfeitamente a excêntrica Luna Lovegood. Não sei o que a MC Gonagal estava fumando quando nomeou o Rony Monitor, disse Imogen, num tom leve e provocador. Esse papel deveria ter sido seu, Harry. Um pequeno resmungo escapou-me antes que eu rapidamente retomasse a expressão melancólica característica de Harry. Nesse ponto da história, ele deveria estar tomado por dúvidas e frustrações, e eu precisava garantir que minha atuação refletisse isso. Você está falando do seu irmão, lembrei-a, arqueando uma sobrancelha. Exatamente, exclamou ela com fingida exasperação, recostando-se na cadeira. Houve uma breve pausa na conversa, e eu a preenchi com uma pergunta sem jeito, me remexendo na cadeira. Então, ouvi dizer que você arrumou um namorado misterioso. O olhar inexpressivo de Imogen me fez lamentar instantaneamente a tentativa. Ron te mandou fazer isso, não foi? Dei de ombros, deixando a implicação pairar no ar sem confirmar nada. Percebendo que o assunto não ia adiante, ela se virou para Evana, mudando de assunto suavemente. Você conheceu minha amiga Luna Lovegood, Harry? Evana sorriu sonhadoramente, inclinando a cabeça como se me observasse através de uma lente invisível. Olá, Harry Potter. Eu te conheço, disse ela com uma voz suave e misteriosa, antes de voltar seu olhar para Matthew. Eu não te conheço. O jeito tipicamente tímido de Matthew combinava perfeitamente com o momento. Ele gaguejou, parecendo inseguro. Eu sou. Ele fez uma pausa, olhando para os outros antes de terminar, ninguém. Imogen se irritou, saltando em sua defesa. Ele é Neville Longbottom, disse ela com veemência, seu instinto protetor transparecendo até mesmo em sua personagem. Ele é muito bom com plantas, como essa que ele está segurando agora. O rosto de Matthew se iluminou quando a conversa se voltou para algo que o apaixonava. Ah, sim, disse ele animadamente, erguendo cuidadosamente o cacto que estava segurando. Este é o Mimbulus Mimbletonia. O cacto cenográfico seria posteriormente aprimorado com computação gráfica para lhe conferir uma aparência pulsante e sobrenatural. Mesmo estando inerte naquele momento, Matthew manuseou com cuidado, dada a sua importância para a cena. É uma planta muito rara, continuou Matthew, transbordando entusiasmo. Aqui, segure isso por um instante. Ele me entregou o cacto antes de mergulhar na mochila. Agora, onde está o Trevor? Vou te mostrar um truque com a planta. Só um segundo. Ele vasculhou a mochila com determinação inabalável, concentrado apenas em encontrar o sapo esquivo. Nós, os demais, trocamos olhares divertidos, aguardando para ver o que ele descobriria em seguida. Senti um formigamento no nariz e instintivamente fechei os olhos, como se um espio estivesse prestes a acontecer. Quando veio foi alto, e um erro. O cacto explodiu. Evana se escondeu atrás de seu exemplar de upasquim, usando-o como escudo, enquanto Imogen cobria o rosto com as mãos. Matthew e eu não tivemos a mesma sorte. Por estarmos mais perto da planta, fomos atingidos em cheio pelo seu ataque pegajoso. Uma gosma verde escura e viscosa nos atingiu da cabeça aos pés. É claro que não dava para fazer tudo em uma única tomada. Por razões práticas, Rian pediu para interromper a filmagem, e a equipe de maquiagem entrou em ação.
Eles trabalharam rápido, espalhando generosamente uma gosma verde e pegajosa em mim e no Matthew, e adicionando o suficiente às roupas das garotas para dar a impressão de que elas tinham sido atingidas por uma bala perdida. Me desculpe, gaguejou Matthew visivelmente constrangido. Eu não sabia que isso aconteceria. Mas não é venenoso. Antes que ele pudesse terminar, a porta do compartimento deslizou, revelando Kate Leung, que interpretava Cho Chan, a paixão de Harry naquele ano. Ela ficou parada ali sem jeito, com a mão ainda na maçaneta. Oi Harry, ela começou, mas tudo o que ela tinha planejado dizer morreu em seus lábios quando viu o estado em que eu estava. Abri a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Após um momento de silêncio atônito, fechei-a com força, percebendo que qualquer coisa que eu dissesse só pioraria as coisas. Só queria dar um oi, murmurou Kate, desviando o olhar. Tchau então. Ela se virou e fechou a porta atrás de si. Suspirei em derrota, o som do meu suspiro quase abafado pelas risadas contidas dos outros. Sinceramente não sei o que você vê nela, murmurou Imogen, cruzando os braços. Ela é tão... Sua expressão oscilou entre o nojo e a aversão, antes de finalmente se fixar na indiferença. Esquece. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu novamente. Desta vez eram Emma e Jamie. Vamos deixar vocês a sós por 10 minutos, disse Emma com fingida exasperação, erguendo as mãos. Corta! A voz de Ryan ecoou por trás dos monitores. Excelente trabalho, pessoal. Vamos em frente. Enquanto a equipe começava a se preparar para a próxima montagem, peguei um punhado de gosma do meu rosto e deixei escorrer no chão. Originalmente, essa cena havia sido omitida do filme, mas como o tom do filme estava ficando muito sério, meu pai achou que um momento engraçado às minhas custas era necessário. Você fica muito elegante de verde, Troy, brincou Jamie ao passar por você com um sorriso travesso. Agora sabemos com certeza que você se daria bem na Sonserina. Vai se fuder você também, Belle, respondi em tom de brincadeira, balançando a cabeça. Jamie caminhava de um lado para o outro na sala comunal da Grifinória, seu desconforto evidente na maneira como suas mãos se moviam inquietas ao lado do corpo. Apenas Emma e eu estávamos lá com ele, sentadas em um dos sofás grandes perto da lareira. Umbridge tem o castelo inteiro sob seu controle, resmungou Jamie, quebrando o silêncio. Precisamos de algum lugar para praticar. Emma soltou um suspiro cansado. Se o castelo não tivesse sido limpo por magia, poderíamos ter pedido aos faxineiros. Assenti com a cabeça, concordando com a lógica dela. Mas Jamie parou de repente, os olhos brilhando como se tivesse tido uma inspiração. Você é uma gênia, Hermione! Exclamou ele, virando-se para Emma. Ela corou e desviou o olhar. O que eu disse? Hogwarts não é limpa por magia, explicou ele. Bem, tecnicamente, mas existem faxineiros que realizam a magia. E esses faxineiros são os elfos domésticos. Hogwarts tem escravos trabalhando para eles? Emma exclamou com evidente indignação. Não são escravos. São elfos domésticos, corrigiu Jamie com um tom pragmático. Quem mais você acha que cozinha nossa comida? Emma ficou visivelmente pálida ao pensar nisso, seus lábios se entreabrindo para lançar uma diatribe, mas eu a interrompi. Mesmo assim, não conhecemos nenhum outro elfo doméstico além de Dobby, observei. Como que por magia, uma voz alegre ecoou pelo estúdio. Harry Potter, senhor, chamou? Mas em vez de Dobby, era Diane, uma mulher pequena que servia como sua dublê de altura. Ela usava um traje de captura de movimentos e sua expressão era radiante ao entrar em cena. Quando as cenas de Dobby foram filmadas para o segundo filme, ele havia sido inteiramente gerado por computador. Agora, a produção optou por usar uma dublê para uma melhor interação com o dublador Toby Jones, também presente no set para dar as dicas. Diane nos presenteou com um largo sorriso enquanto se posicionava, pronta para a próxima etapa. Dobby, perguntei, com genuíno espanto enquanto encarava a pequena figura à minha frente. O que você está fazendo aqui? Dobby conseguiu um emprego para ele em Hogwarts, disse Dobby orgulhosamente, estufando o peito. Seu entusiasmo era contagiante, mesmo através da roupa de captura de movimentos que Diane estava usando. O que Dobby pode fazer pelo senhor? Olhei para Jamie, que simplesmente deu de ombros como quem diz, vale a pena tentar. Voltando-me para o elfo doméstico animado, perguntei, Dobby, preciso encontrar um lugar onde possamos praticar feitiços sem sermos descobertos por nenhum dos professores, principalmente pela professora Umbridge. Dobby começou a pular no mesmo lugar, seu pequeno corpo saltando de tanta animação. Dobby sabe o lugar perfeito, senhor. Chama-se Sala Precisa. Corta. A voz de Ryan interrompeu, rompendo o momento. Troy, não sorria. Você precisa estar determinado aqui. Desculpe, gritei, tentando conter o riso. Mas foi inútil. Os pulos entusiasmados de Diane, totalmente no personagem de Dobby, eram impossíveis de ignorar, e meu sorriso persistiu teimosamente. Ryan deu uma risadinha. Sem problemas, vamos começar de novo. Levou quase 1 hora para aperfeiçoar a cena. Quando terminamos as filmagens do dia, eu estava exausto, mas meu humor melhorou instantaneamente ao ver alguém que eu esperava ver há semanas. Olá, Potter, disse uma voz familiar. Virei-me a tempo de ver o largo sorriso de Rihanna antes que ela diminuísse a distância entre nós. Seus lábios encontraram os meus num beijo apaixonado, sem se importar com o fato de metade do elenco e da equipe ainda estarem por perto. Pela primeira vez consegui me controlar, recuando antes que alguém pudesse nos repreender. Ei, sussurrei, mantendo a voz baixa para que só ela pudesse ouvir. O que você está fazendo aqui? Pensei que estivesse em turnê. Sim, respondeu ela com os olhos brilhando.
Tenho um show em Londres daqui a 2 dias. Minhas sobrancelhas se ergueram. Então você quer que eu esteja lá? Se você puder, então sim, disse ela, assentindo com entusiasmo. Mas eu entenderei se você estiver ocupado. Tentarei ficar pelo menos algumas horas, prometi, e então me lembrei de algo. Ah, um dos meus colegas de elenco é um grande fã seu. Você poderia dar um autógrafo para ele? Claro, respondeu ela com evidente entusiasmo. Como uma estrela em ascensão, ela ainda apreciava os aspectos de autógrafos e fotos da vida de celebridade. Seu sorriso se tornou travesso enquanto ela apontava para a saída. Vamos lá. Se você já terminou aqui, posso pensar em várias coisas que poderíamos fazer. Não precisei de mais incentivo. Pegando em sua mão, caminhei com ela em direção à saída do estacionamento, o calor de seus dedos me dando segurança. Ao passarmos uma pela outra, nossos olhares se cruzaram inesperadamente. Por um instante, fiquei paralisada. Tinha me esquecido completamente de que ela ainda estava lá. Uma pontada de preocupação me passou pela cabeça. O que ela pensaria da presença da Rihanna no set? Para minha surpresa, Emma me deu um sinal de positivo com um pequeno sorriso. Pesquei, pego de surpresa, mas rapidamente retribui o gesto. Naquele momento percebi algo importante. Eu finalmente tinha superado a Emma. E a julgar pela atitude dela, ela também tinha me superado. O alívio foi como me livrar de um peso enorme que carregava há meses. Agora que o momento que eu tanto temia havia chegado e passado, eu não poderia estar mais feliz com o resultado. Com esse capítulo finalmente encerrado, deixei de lado os pensamentos sobre Emma e me concentrei na mulher ao meu lado, Rihanna, cuja mão parecia tão natural na minha e cujo corpo podia facilmente me fazer esquecer o mundo. Capítulo 145. Ai meu Deus! Rihanna gemeu de satisfação enquanto estava deitada no meu peito nu. Essa foi a melhor de todas. Acho que estou viciada em você. Que bom que você pensa assim, meu amor. Sorri, depositando um beijo em sua testa. Minha mão deslizou por sua pele nua, e a cada centímetro explorado pelos meus dedos, ela estremecia de antecipação. Infelizmente não pude dar-lhe mais uma rodada agora, então parei na parte inferior das costas dela. O quê? Ela gemeu, desapontada. Por que você parou? Você sabe por que eu disse, olhando para o relógio na mesa de cabeceira dela. Quase não dormimos nada ontem à noite, mas ainda tenho que trabalhar hoje. Rihanna fez beicinho, encostando a bochecha no meu peito. Ela me abraçou, me puxando para mais perto, se é que isso era possível. Não vou deixar você ir a lugar nenhum, declarou ela, num tom brincalhão, mas firme. Mesmo que eu tenha que mantê-lo como refém. Dei uma risadinha diante de sua rebeldia, inclinando-me para capturar seus lábios com os meus. Sua boca se abriu ansiosamente, e deixei minha língua explorar a dela, saboreando o momento. Após alguns instantes recuei, dando-lhe um sorriso de desculpas. Eu realmente preciso ir, Ri. Não vou deixar, disse ela com determinação, um sorriso diabólico se espalhando pelo seu rosto. Sua mão deslizou pelo meu peito, parando num lugar que não deixava espaço para negociação. Esperei suavemente enquanto seu aperto em torno de mim se intensificava. Você ainda quer ir trabalhar? Perguntou ela, fingindo inocência. Nenhum homem no mundo conseguiria resistir ao que ela acabará de começar. Só mais uma rodada, eu disse, com a mesma seriedade de sempre, antes de beijá-la novamente. Você está atrasada, disse Imogen com a maior naturalidade. Só durou meia hora, eu disse, sem jeito. Desculpe. Não vai acontecer de novo. Tem certeza disso? Jamie sorriu, passando um braço em volta dos meus ombros de forma brincalhona. Porque seu pescoço diz o contrário. Ele tocou um ponto dolorido no meu pescoço que eu nem sabia que estava sensível. Imogen, sempre tão gentil, me entregou um pequeno espelho que tirou da bolsa. Vi a marca que Rihanna havia deixado em mim ontem à noite, ou melhor, esta manhã. Na maioria das situações, eu me orgulharia de alguém tão deslumbrante quanto ela ter marcado território, mas tínhamos um filme para gravar. E Harry não podia ter um chupão se nem sequer tinha ficado com ninguém direito ainda. Eu não sabia, respondi seriamente. Claro que não, respondeu Jamie com um aceno de cabeça compreensivo. Estou simplesmente espantado. Como diabos o departamento de maquiagem deixou isso passar? Dei de ombros, igualmente perplexo. Talvez tivesse passado despercebido por eles. Não se preocupe com isso, disse Imogen, aproximando-se com um pequeno estojo de maquiagem na mão. Posso disfarçar agora mesmo, se você quiser. Claro que sim, respondi abaixando-me com entusiasmo para lhe dar acesso ao local. A última coisa que eu queria era que todos especulassem sobre minha vida pessoal. Tornar um relacionamento público era uma coisa, mas divulgar detalhes íntimos era completamente diferente. Obrigado, eu disse assim que a garota baixinha terminou. Imogen não era exatamente pequena, mas com meu último estirão de crescimento, quase todo mundo parecia baixo perto de mim. Sem querer me gabar, mas com 1,91 metros. Eu era alto o suficiente para fazer os diretores de elenco suarem para encontrar colegas de elenco de altura semelhante. Eu só esperava não crescer mais, seria um pesadelo conseguir papéis em que o protagonista não fosse muito mais alto que todo mundo. Sem problema, ela sorriu maliciosamente. Aposto que você se divertiu muito ganhando esse chupão. Eu te contaria, disse eu seriamente, mas você é muito jovem para ouvir os detalhes. Imogen ficou furiosa, eu tenho a mesma idade que você. Virando-me para Jamie, perguntei, o que você acha, cara? Ele assentiu solenemente antes de puxar Imogen para perto de si. Definitivamente muito jovem. Não posso deixar minha irmã mais nova ouvir toda essa imundície de um degenerado como você. Todos nós caímos na gargalhada diante do absurdo da situação.
Vocês estão prontos? Perguntou Rian Johnson, finalmente se aproximando de nós depois de se certificar de que tudo estava pronto. Sim, estamos, respondi, olhando para o uniforme de quadribol que eu vestia. Inicialmente houve um debate sobre cortar o quadribol completamente, mas Rian insistiu em mantê-lo porque era sua parte favorita dos 2 primeiros filmes. Hoje estávamos filmando as sequências de voo, que tinham muitos efeitos especiais. É por isso que Emma não estava aqui. Hermione não era uma piloto na história. Nós 3 seguimos para as vassouras, que agora estavam montadas em engenhocas de última geração projetadas para simular as acrobacias aéreas radicais. A tecnologia havia evoluído muito desde o primeiro filme. Naquela época, passar um dia inteiro suspenso no ar por um cabo estreito era um pesadelo. Agora, a nova estrutura era muito mais confortável, embora ainda fosse um trabalho longo. Imogen estava aproveitando cada momento das filmagens de Harry Potter. Ela ainda se lembrava do dia, anos atrás, em que fez o teste para o papel de Hermione, assim como inúmeras outras garotas. Ela estava entre as poucas sortudas que chegaram à rodada final, disputando o papel com Emma Watson. Infelizmente não era para ser. Ela já havia perdido a esperança até receber uma ligação alguns dias depois perguntando se ela gostaria de interpretar Gina Weasley. Na época, Gina mal tinha uma fala no primeiro filme, apenas dizendo boa sorte para Harry antes que ele cruzasse a barreira na plataforma 9 3/4. Ela teve que pintar o cabelo para aquela única cena fugaz. Imogen quase disse não, mas seu pai a convenceu do contrário. Graças a Deus que ele fez isso. O papel dela cresceu no segundo filme, tornando-se central para a história. Recuou para segundo plano no terceiro e quarto filmes, mas agora com o quinto filme, Ginny ganhou um arco narrativo mais proeminente. Imogen não sabia por quê, mas suspeitava que tivesse algo a ver com o sexto livro, que ainda não havia sido lançado. Filmar com Troy e Jamie era sempre uma experiência incrível. Apesar de ser uma estrela consagrada, Troy era a pessoa mais centrada e gentil que ela já havia conhecido. Ele tratava todos igualmente, nunca fazendo ninguém se sentir inferior. É claro que houve alguns atritos durante as filmagens do segundo filme devido a problemas pessoais de Troy, mas as coisas acabaram se resolvendo. O clima no set era tão acolhedor e caloroso que às vezes Imogen nem queria ir para casa. Infelizmente a sessão de fotos de hoje já havia terminado e ela não tinha desculpa para ficar mais tempo fora. Ei, Imogen chamou Troy assim que ela estava prestes a trocar de roupa e sair do uniforme de quadribol. Eu e o Jamie vamos a um show. Quer vir com a gente? Essa era uma razão tentadora para ficar fora até tarde. Era sábado, o que tornava tudo ainda melhor. Qual cantora? Perguntou ela, curiosa. Antes que Troy pudesse responder, Jamie sorriu e respondeu por ele. A mesma cuja arte você escondeu esta manhã. Ele apontou para o pescoço de Troy de forma nada sutil. Em vez de parecer constrangido, Troy assentiu casualmente. Sim, é Rihanna. Então, o que você acha? Rihanna ainda não era uma artista de grande sucesso. Ela era boa, mas seu maior trunfo não era a música, e sim o relacionamento com Troy. Os tabloides dos 2 lados do Atlântico fizeram a festa quando o relacionamento deles se tornou público. Imogen só conseguia imaginar o circo de paparazzi que o seguia. Ainda assim, ela nunca tinha ido a um concerto antes, e esta era uma oportunidade tão boa quanto qualquer outra. Está bem, disse ela, tentando parecer indiferente. Ótimo, disse Troy com um sorriso. Vamos todos nos trocar e nos encontrar no estacionamento em 15 minutos. Imogen assentiu com a cabeça, mas se amaldiçoou mentalmente. Ela não tinha nada remotamente adequado para um show com Troy Armitage. Ele apareceria impecável com roupas de grife enquanto ela pareceria ter vindo do interior. Apesar de tudo, Imogen se arrumou em tempo recorde, ligando para a mãe antes de encontrar os 2 garotos. Para sua surpresa, Troy estava vestido casualmente com uma camiseta e jeans, parecendo um adolescente como qualquer outro. Um adolescente alto, bem apessoado e bonito, mas ainda assim um adolescente normal. Vamos lá, anunciou Troy, abrindo caminho até seu Range Rover. Vocês não têm uma Lamborghini? Perguntou Jamie enquanto todos se acomodavam no banco de trás. Tenho sim, respondeu Troy. Mas é na Califórnia. Como não tenho carteira de motorista aqui, meu pai também não me comprou um carro. Só mais 6 meses e terei um novo. E é um carro de 2 lugares, acrescentou Imogen, olhando para o grupo. Havia 4 pessoas no carro, incluindo o motorista. Jamie olhou para ela com curiosidade. Como você sabe disso? Só porque sou mulher não significa que eu não saiba que uma Lamborghini só tem 2 lugares, retrucou Imogen. A única Lamborghini de 4 lugares saiu de linha nos anos 70. Troy riu. Desculpe o Jamie. Ele só está sendo um porco machista. Ei! A conversa animada continuou até chegarem ao local do show. O salão era relativamente pequeno, já que Rihanna ainda era uma artista iniciante, mas era maior do que qualquer coisa que Imogen já tivesse visto. Ela olhou em volta, nervosa. O ritmo de tudo, segurança, multidão, luzes piscantes. Era avassalador. Você está bem? Perguntou Troy, com preocupação evidente em sua voz. Não é nada, disse ela, acenando com a mão para minimizar a preocupação dele. Só meu primeiro show. De todos os tempos. Então você vai adorar, disse ele com certeza. Imogen não estava totalmente convencida. Ela nem era fã da Rihanna e não tinha ouvido nenhuma de suas músicas. Era estranho estar no show naquela situação. O grupo foi rapidamente escoltado até a entrada pelos seguranças de Troy, que formaram um círculo fechado ao redor do trio, tornando quase impossível para qualquer pessoa se aproximar deles.
Senhor Armitage, disse um segurança na entrada, reconhecendo Troy imediatamente e apontando para uma entrada lateral. Se o senhor vier por aqui, mostrarei a entrada VIP. Obrigado, disse Troy com um aceno educado, como se fosse algo rotineiro. Venham Jamie e Imogen. Imogen ficou cada vez mais constrangida à medida que as pessoas na multidão começaram a apontar e gritar em reconhecimento. Troy. Por aqui. Alguém gritou. Troy. Won. Ginny. Troy foi o único ator reconhecido pelo seu nome verdadeiro. Apesar dos esforços dos fãs, Troy apenas acenou brevemente antes de seguir em direção à entrada. Ela não pôde deixar de achar um pouco grosseiro que Troy não interagisse com seus fãs, mas preferiu guardar seus pensamentos para si mesma. Se perguntando por que eu não parei para conversar com eles, perguntou Troy, percebendo corretamente a expressão dela enquanto caminhavam pelo corredor. Imogen deu uma risadinha. Sou tão óbvia assim? Sim, concordou Jamie. Estava estampado na sua cara. Ela ignorou Jamie e se virou para Troy. Então, por que você não fez isso? Porque hoje é o dia da Rihanna, disse Troy, como se fosse a coisa mais natural do mundo. As pessoas deveriam estar aqui para vê-la. Não quero que se lembrem deste dia como o dia em que me conheceram, deveria ser o dia em que a viram se apresentar ao vivo. Foi muito atencioso da parte do Troy fazer algo assim pela namorada. A Imogen tinha visto em primeira mão em várias estreias de Harry Potter, o quanto o Troy gostava de interagir com os fãs. O fato dele ter se contido para que o momento fosse de outra pessoa foi, sem dúvida, muito doce. Se ao menos o namorado dela fosse tão carinhoso quanto ela. O camarote VIP que lhes foi reservado estava praticamente vazio no início. Com o passar do tempo e a chegada de mais pessoas, até mesmo a área VIP começou a se encher. De vez em quando, alguém se aproximava do grupo para conhecer Troy. Ele cumprimentava a todos calorosamente, mas recusava educadamente os pedidos de fotos e autógrafos, mantendo-se fiel à sua intenção de não ofuscar o show da Rihanna. E logo chegou o momento tão esperado. A estrela da noite subiu ao palco com um deslumbrante vestido vermelho que encantou a todos na plateia. E aí, Londres? A voz confiante de Rihanna ecoou enquanto ela entrava no centro das atenções. A multidão explodiu em aplausos. É bom estar aqui. Na primeira vez que vim aqui, conheci alguém e logo aprendi o que significa namorar um cavalheiro inglês. A plateia delirou com a clara referência a Troy, que sorriu discretamente ao ouvir as palavras dela. Então pensei que seria uma ótima ideia começar este show com um dueto com esse mesmo cara, continuou Rihanna, virando-se para o camarote VIP. Troy, meu amor, você poderia se juntar a mim no palco? Os olhos de Troy se arregalaram em surpresa com o convite inesperado. Por que você está fazendo isso, Ri? Ele murmurou, embora Imogen o tivesse ouvido claramente. Eu não queria roubar a sua cena. Ele parece um pouco tímido, provocou Rihanna, com a voz ecoando pelo microfone. Talvez vocês possam me ajudar a convencê-lo. Vamos lá, pessoal. Troy, Troy, Troy. O coro se espalhou como fogo em palha seca até que toda a multidão estivesse gritando seu nome. Percebendo que não tinha escolha, Troy se levantou com um sorriso e caminhou até o palco. Lá puxou Rihanna para seus braços e lhe deu um beijo nos lábios, levando a multidão ao delírio. Um assistente de palco entregou um segundo microfone a Troy enquanto ele se virava para encarar a plateia. Não tenho ideia do que cantar, admitiu ele, dando uma risadinha. Sim, disse Rihanna, com os olhos brilhando. A última música que cantamos juntos. A Troy assentiu, entendendo o plano dela. Não me importo com o lançamento antecipado. Virando-se para a plateia, acrescentou. Esta é uma música que ainda não foi lançada. Rihanna e eu trabalhamos nela para o nosso próximo filme juntos, que se chama Echoes of You. A empolgação da multidão foi às alturas com o anúncio. A ideia de Troy e Rihanna dividindo a tela e se apresentando juntos era quase demais para alguns fãs. A banda, claramente preparada para essa surpresa, começou a tocar os acordes iniciais. Logo em seguida, Troy começou a cantar o primeiro verso. Não conversamos mais, Charlie Puth e Selena Gomez? Nós não conversamos mais, nós não conversamos mais, nós não conversamos mais como antes, nós não amamos mais. Para que serviu tudo isso? Ah, nós não conversamos mais como antes. Sua voz, rica e cativante, preencheu o salão sem esforço. Imogen não se importou de não conhecer a música, ninguém a conhecia ainda. Mas toda a plateia foi arrebatada pela bela melodia e pela inegável química entre Troy e Rihanna. Ela se virou para a única outra pessoa ao seu lado que conhecia e disse, estou tão feliz por ter vindo para cá. Eu também, respondeu Jamie, antes que os dois voltassem a se concentrar na bela harmonia vocal dos dois cantores no palco. Capítulo 146. Austin não poderia estar mais feliz com a surpresa que aconteceu no show da Rihanna. Ele nem gostava muito dela e só foi porque a namorada o obrigou. Como tinha uma filmadora, acabou sendo cinegrafista não oficial do evento. Agora, ele tinha algo exclusivo no cartão de memória que poderia valer uma fortuna. Você não pode vender isso, apontou Bray, sua namorada. Violaria tantas leis de direitos autorais. Você nunca teve permissão deles para gravar ou distribuir o vídeo. Não se esqueça, essa música nem foi lançada ainda. Eles poderiam te processar. Aliás, eles vão te processar se descobrirem. E se, Austin ponderou, eu vendesse na Dark Web? Como eles saberiam? Ou, Bray rebateu, que tal você não vender nada? Por que não simplesmente publicar online de graça?
Existe um site novo chamado YouTube onde você pode publicar qualquer vídeo. E como você não vai ganhar dinheiro com isso, no máximo, eles vão pedir para o YouTube remover o vídeo. Austin, sempre o vigarista ganancioso, discordou de Bray, embora não fosse tolo o suficiente para contradizê-la abertamente. Em vez disso, discretamente publicou um anúncio na Dark Web oferecendo o vídeo à venda. O preço inicial era de $50 mil. Infelizmente para ele, ninguém fez uma oferta decente, mesmo depois de vários dias. O lance mais alto foi de apenas $100. Vender o vídeo por uma quantia tão irrisória não compensaria o risco de Troy ou Rihanna o processarem. Relutantemente, ele recorreu ao que esperava não o arruinar financeiramente. Carregou o vídeo no YouTube tarde da noite e foi dormir. Nos dias seguintes, ele até se esqueceu de que o tinha feito. O YouTube era uma plataforma muito nova e ele imaginou que, na melhor das hipóteses, o vídeo teria algumas centenas de visualizações. Ou pelo menos era o que ele pensava. Quando abriu sua conta uma semana depois, ficou estupefato com os números que viu. Troy Armitage e Rihanna lançam música exclusiva, We Don't Talk Anymore. 32.345 visualizações, 3.085 curtidas, 22 não curtidas. Austin olhou para a tela incrédulo. Reproduziu o vídeo novamente para rever o resultado de sua filmagem improvisada. Para melhorar o vídeo, editou a filmagem para começar quando Troy subiu ao palco, garantindo que o breve beijo público entre Troy e Rihanna fosse incluído. Felizmente, sua filmadora tinha um microfone de boa qualidade e a plateia ao seu redor estava excepcionalmente silenciosa, provavelmente devido à novidade da música. Ele também usou um software de edição de áudio para limpar o som, resultando em um produto surpreendentemente profissional, pelo menos em sua humilde opinião. Ainda assim, o fato de o vídeo ter alcançado mais de 32 mil visualizações em apenas uma semana em um site ainda em desenvolvimento como o YouTube foi surpreendente. Mais uma semana se passou, e então algo ainda mais inesperado aconteceu. Um canal de notícias de entretenimento entrou em contato com Austin, solicitando permissão para usar trechos de seu vídeo. Em troca, ofereceram-lhe $5 mil, uma oferta que ele aceitou imediatamente. Troy Armitage e Rihanna foram vistos demonstrando muito afeto em público no show dela em Londres. Em seguida, o vídeo mostrou uma imagem estática de Troy e Rihanna se beijando, o mesmo beijo que haviam compartilhado no palco. O novo casal de celebridades também cantou um dueto, We Don't Talk Anymore, que supostamente fará parte do filme que eles lançarão juntos, Echoes of You, com previsão de estreia ainda este ano, durante a temporada de festas de fim de ano. O vídeo completo da música, que foi publicado no YouTube, já foi visto por mais de 40 mil pessoas até o momento da gravação deste episódio. Mamãe e papai sentaram-se ao meu lado enquanto o noticiário passava na TV. Sério? Perguntou a mãe, arqueando uma sobrancelha. Por que você está deixando isso continuar? Dei de ombros. É publicidade gratuita. Legalmente, eu poderia pedir ao YouTube para remover o vídeo, já que ele inclui minha música protegida por direitos autorais. Mas é apenas uma música entre tantas outras. Não se esqueça, acrescentou meu pai, essa nem é a melhor música do álbum. Lovely é muito melhor que essa. Eu prefiro, All of You, interrompeu minha mãe. Mas não é essa a questão. Acho que você está exagerando. Eu não tinha nada contra o que está acontecendo entre você e a Rihanna, mas, isso é demais. É mesmo? Perguntei seriamente. Acho que não. Que eu saiba, estou apenas namorando uma garota de quem gosto. Isso é comportamento normal de adolescente, não é? Claro, concordou a mãe. Mas adolescentes normais não são sensações globais. Pessoas do outro lado do mundo agora sabem sobre você e a Rihanna, e a reação não é das melhores, principalmente online. Eu te disse para não entrar na internet para ler sobre mim, não disse? Suspirei. Ela deu de ombros, pegou o laptop ao lado dela e me entregou. A tela estava aberta no infame vídeo do YouTube que deu início a tudo. Eu já o tinha visto na semana passada, quando Tobias sugeriu que eu o removesse, mas recusei. Eu sabia o quanto precisávamos da publicidade para o musical. Tobias não entende o quão vitais as redes sociais são para moldar a opinião pública. O que deveria ter tido apenas alguns milhares de visualizações disparou para impressionantes 419 mil depois de ganhar repercussão internacional há 2 dias. No momento, é o vídeo mais visto na biblioteca do YouTube, postado por um cara chamado Austin. Lendo os comentários abaixo, tudo o que eu conseguia pensar era em como as pessoas não têm nada melhor para fazer com o seu tempo. @Scorpion, essa é a melhor música de todos os tempos. @Vincente, que diabos o Troy está fazendo com aquela garota? Ele merece coisa melhor. @Grace, vai se ferrar. @Vincente, Troy e Ri foram feitos um para o outro. Eles são tão fofos juntos. @Demi, concordo com @Vincente. A Rihanna é tão mediana, sem falar que é negra. @Sonian, Troy e Rihanna me deixaram de queixo caído. Que arraso. @Garfield, credo. Por que ela? Qualquer um vomitaria só de olhar para ela. @Mitch, pois é. Quem deu permissão para aquela vadia negra namorar o meu Troy? O que se seguiu foi uma enxurrada de comentários, a maioria deles destilando ódio contra Rihanna unicamente por causa da cor de sua pele. Imediatamente fechei o laptop e o deixei de lado. Não me importo com o Zé ninguém na internet, disse enfaticamente. A negatividade se espalha muito mais facilmente quando ninguém sabe quem você é. Mesmo quem tem algo de bom a dizer costuma ficar calado se pelo menos 5 pessoas estiverem falando mal de alguém. Mas isso não muda o fato de que,
Kate interrompeu o pai, pegando delicadamente na mão da mãe e balançando levemente a cabeça. Deixe isso para lá. Mas Steve, não se esqueça que este é um relacionamento falso, lembrou o pai. Tenho certeza de que em breve, um deles estará em um relacionamento de verdade e eles terminarão com isso. Certo, Troy? Sim, respondi com confiança, levantando-me do sofá. Chega, estou atrasado para a sessão de fotos. Ignorei o olhar preocupado da minha mãe enquanto saía para ir trabalhar em Harry Potter. Se eu deixasse que coisas insignificantes como essa me afetassem, nunca conseguiria trabalhar em paz. Hoje estávamos filmando uma cena que não está no filme original, Harry Potter e a Ordem da Fênix, ambientada no Hospital Centemungo para Doenças e Lesões Mágicas. Um nome bem comprido, mas tudo no mundo bruxo é assim. Ação. Neville. Jamie chamou o menino, que se assustou ao ouvir seu nome. O que você está fazendo aqui? Mas Neville não respondeu. Você tem amigos, Neville? Perguntou Dame Judy Dent virando-se para ele. Ele apenas assentiu em silêncio. Ah, claro, disse ela, acenando com a cabeça na minha direção e estendendo minha mão para um aperto de mãos. Eu conheço, Sr. Potter. Neville fala muito bem do senhor. Obrigado, Neville, eu disse, sentindo-me desconfortável sob o olhar dela. Dame Judy Dent se virou para Jamie e Imogen. Vocês dois são claramente Weasleys. Então, olhando para Emma, acrescentou. E você deve ser Hermione Granger. A expressão de Emma demonstrava sua surpresa por a velha senhora de sangue puro saber de sua existência, embora ela não tenha reagido externamente. Que bom que Neville tem amigos como você que o ajudam a sair de enrascadas, disse ela com um sorriso caloroso antes de seu rosto se tornar sério. Ela olhou para Neville e disse, estarei lá embaixo esperando por você. Então sua voz suavizou um pouco. Leve o tempo que precisar, querido. Ela se afastou, deixando o grupo momentaneamente paralisado, sem saber o que dizer ou fazer. Neville? Emma, imitando Hermione, perguntou baixinho. Por que você está aqui? Neville hesitou antes de finalmente apontar para o fundo da ala, onde um homem e uma mulher estavam sentados, aparentemente alheios ao que os rodeava. Esses são meus pais, disse ele em voz baixa. Eles eram aurores, heróis, torturados até a loucura pelos seguidores de Voldemort após sua queda. Maldição Cruciatus. Nesse instante, sua mãe se aproximou e entregou algo a Neville. Ele aceitou sem hesitar. Obrigado, mãe, sussurrou baixinho, olhando para baixo e vendo que era uma embalagem de doce vazia. Emma conteve um soluço, as lágrimas ameaçando transbordar, mas ela conseguiu segurá-las. Ela abraçou Jamie de lado em busca de apoio, enquanto Imogen se inclinava para mim, os olhos marejados. Um reconhecimento silencioso de que esse poderia ter sido o destino de seu pai também, se as coisas tivessem sido um pouco diferentes. Corta, gritou Ryan. Ótima tomada, pessoal. Vamos em frente. Quando o gesso começou a se romper, afastei-me delicadamente de Imogen. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, uma senhora mais velha parou ao meu lado. Então, como me saí? Perguntou Dame Judy Dent. Ah, como se você pudesse fazer algo errado, eu disse radiante. Obrigada por fazer isso, Dame Judy. Quantas vezes eu tenho que te dizer para me chamar só de Judy? Respondeu ela, exasperada. Dei um sorriso esboçado. Tudo bem, só Judy. Ela me lançou um olhar inexpressivo. Você acha que é a única pessoa inteligente no mundo capaz de pensar nessa piada? Dei de ombros. Mesmo assim, obrigada por fazer isso por mim. Sei que você não precisava. Você está brincando comigo? Perguntou ela. Essa é a série de filmes favorita do meu neto. Quando ele descobriu que você tinha me ligado, praticamente implorou para que eu aceitasse o papel, não importando o quão curto fosse. Sorri, tocado por suas palavras. Dame Judy, sem saber, havia desempenhado um papel fundamental na minha vida. Jamais esquecerei o momento em que ela me entregou aquela estatueta do Oscar, tantos anos atrás, um momento gravado na história. Ao longo dos anos, nos encontramos em diversos eventos de Hollywood, e sempre foi um prazer conversar com ela. Então, quando surgiu a oportunidade, nada mais natural do que convidá-la para uma participação especial no filme como Augusta Longbottom. Assim que a cena terminou e eu me preparava para sair, meu fiel assistente veio correndo em minha direção. Troy, acabei de receber uma proposta de parceria com uma marca para você, disse Tobias ofegante. Você sabe como lidar com isso? Respondi com desdém, continuando a caminhar. Não, disse ele, balançando a cabeça veementemente. Sua urgência me fez parar. O que é isso? Perguntei. É o YouTube, disse ele. Eles ficaram muito satisfeitos com a repercussão que seu videoclipe teve na plataforma. Estão oferecendo uma parceria para promover o site deles e construir um relacionamento de longo prazo com você, como você fez com a Crocs. Lembra quando você me disse para te avisar imediatamente se alguma empresa de tecnologia promissora entrasse em contato? Aquilo me deixou perplexo. Não era apenas grande, era monumental. O YouTube se tornaria a maior plataforma de vídeos do mundo e acabaria sendo comprado pelo Google. Se não fosse pelo TikTok, com certeza seria o líder incontestável. Tem certeza de que foi isso que eles disseram? Perguntei, com um tom sério. Sim, ele assentiu. Eles mencionaram no e-mail que gostariam de conversar, mas como não tem verba para ir a Londres no momento, estão dispostos a esperar até que seu filme esteja pronto. Ligue para eles agora mesmo, eu disse com urgência. Leve-os para Londres no meu jato particular. Os olhos de Tobias se arregalaram com o peso das minhas palavras. Vai, ordenei, fazendo-o entrar em ação imediatamente. Capítulo 147. Setembro de 2005, Londres.
Javed Karim olhou em volta para o maravilhoso cenário da maior franquia cinematográfica de todos os tempos. Para ser sincero, era um lugar bastante sinistro. Árvores falsas haviam sido erguidas por toda parte, juntamente com um solo florestal de aparência muito realista. Ninguém suspeitaria que aquilo não era uma floresta de verdade, mas sim um cenário dentro dos estúdios Lea Vesden. Javed não conseguia acreditar que seu e-mail embriagado para a maior estrela adolescente do mundo resultaria em uma oferta para ele e seus amigos. Voar em um jato particular e testemunhar as filmagens do filme mais aguardado do ano seguinte. Por que você tinha que nos trazer aqui, de todos os lugares? Perguntou Chad Harley, amigo e sócio de Javed. Troy Armitage nos deu carta branca para fazermos o que quiséssemos em Londres, por conta dele, e aqui estamos nós, visitando um set de filmagem. Pergunte ao Steve, disse Javed, apontando para o terceiro parceiro de crime, Steve Shen. Ele é o fã. Eu sou apenas um admirador casual. Steve deu de ombros. Eu não te forcei a vir aqui, Chad. Você escolheu isso por conta própria. Como se eles fossem deixar Steve encontrar Troy sozinho. Steve era muitas coisas, incluindo um dos melhores designers de sites, mas não era um homem de negócios muito astuto. Encontrar um multimilionário que construiu sua própria fortuna como Troy não era algo que Shen pudesse fazer sozinha sem ser devorada viva, principalmente porque eles tinham negócios a tratar com o tal rapaz. Antes que pudessem continuar a conversa, uma mulher se aproximou deles carregando uma placa com os dizeres: silêncio no set. Entendendo o recado, os três amigos se calaram e observaram a cena que o elenco e a equipe estavam preparando. Ação! Gritou um homem baixo e rechonchudo, e imediatamente todos ao redor se calaram, exceto os três atores na cena. Quanto falta? Perguntou o mais velho dos três, frustrado, enquanto caminhavam por entre as árvores. Não muito longe, respondeu a garota que interpreta Hermione. Tinha que ser em algum lugar onde os alunos não encontrassem por acaso. Sua voz tremia levemente, mostrando que ela estava fingindo coragem, mas na verdade estava com medo da mulher atrás dela. A varinha de Umbridge estava apontada para Harry e Hermione enquanto ela os escoltava pela floresta. Troy, enquanto Harry caminhava, segurou a mão de Hermione e a apertou levemente para tranquilizá-la. Parece que funcionou, pois Hermione se recompôs quase imediatamente. Alguns passos à frente de Umbridge, Troy se inclinou e sussurrou. O que você está fazendo? Você sabe que há acromântulas por perto, não é? Estou improvisando, sussurrou Hermione de volta antes que o trio chegasse a uma clareira. Bem, perguntou Umbridge impacientemente, onde está essa arma? Ela começou a circular os dois adolescentes enquanto mantinha a varinha apontada para eles. Não tem nenhuma, tem? Vocês estavam tentando me enganar. Troy e Hermione trocaram olhares nervosos quando o segredo finalmente foi revelado. Sabe, sussurrou Umbridge, eu realmente odeio crianças. Vocês são as criaturas mais desorganizadas que existem. Ela inclinou a cabeça em exasperação e continuou com sua voz melosa e enjoativa, carregada de desprezo. Deus sabe que tentei ajudá-los a incutir disciplina, decoro e respeito pela autoridade. Fiz o possível para impor alguma ordem. Sua voz tremia enquanto apontava para si mesma. Olha o que você fez comigo. Sua voz falhou imediatamente ao gritar as palavras. Eu não aguento mais. Qualquer pessoa ficaria impressionada com a mudança repentina de emoção da atriz, mas por outro lado, ela parecia ser uma artista experiente. Mas eu preciso. Às vezes, os fins justificam os meios, disse a mulher, aproximando-se dos dois adolescentes aterrorizados a cada palavra. Farei o que for preciso para conseguir essa ordem. Ela apontou a varinha para Troy. Cru. De repente, uma flecha passou zunindo perto do ombro de Umbridge. Ela parou no meio do encantamento e se virou, dando de cara com um grupo de homens. Chamá-los de homens não seria totalmente preciso, considerando suas vestimentas. Cada um estava com a maquiagem carregada e próteses que os faziam parecer bestiais. Seus torsos estavam sem camisa e pintados de cinza, enquanto da cintura para baixo, tinham corpos de cavalos com 4 patas, caudas e pelos. Qualquer um podia ver e perceber que os centauros não eram reais, mas no mundo da computação gráfica, essas coisas geralmente são corrigidas na pós-produção para parecerem 100% autênticas. Quem é você? Gritou o centauro líder. O que está fazendo aqui em nossas terras? A velha não gostou nada de ser desafiada abertamente, então preferiu se esconder atrás de Troy, de todas as pessoas, antes de continuar seu discurso. Você não tem o direito de interferir aqui, centauro. Este é um assunto do Ministério da Magia. Eu sou Madame Umbridge, a subsecretária sênior do ministro e a atual diretora de Hogwarts. Esta terra não é sua, foi generosamente concedida a você por... Então você trabalha para o ministério, é? Perguntou ele, com desdém. Sim, e como mestiço você não tem o direito de interferir em... Mestiço, repetiu furiosamente o centauro-chefe. Umbridge pareceu perceber seu erro e tentou se redimir. Criaturas com inteligência quase humana. Ela não conseguiu dizer mais nada antes que outra flecha fosse disparada em sua direção. Desta vez ela estava preparada e usou sua varinha para conjurar um escudo invisível. Chega de bobagens, ela gritou, encorajada pela lembrança de que ainda tinha uma varinha. Preciso de ordem. Encarcerou-os. Ela lançou contra o centauro líder, que foi imediatamente amarrado da cabeça aos pés com cordas apertadas. Ele caiu no chão, contorcendo-se violentamente. Aparentemente aquilo foi um erro. Os outros centauros interpretaram como uma declaração de guerra da lacaia do ministério. Eles a atacaram, desviando habilmente dos feitiços restantes.
Enquanto isso, Harry e Hermione se jogaram no chão da floresta, protegendo-se enquanto os centauros capturavam Umbridge. Potter, ela gritou. Por favor, diga a eles que não quero fazer mal a ninguém. Desculpe, professora, respondeu Harry, sempre atrevido, enquanto a mulher mais velha era levada embora. Mas eu não devo mentir. A mulher viu continuava a gritar maldições e insultos, mas sem sucesso. Harry pegou a varinha caída de Umbridge do chão e apontou-a para o centauro que ainda se contorcia. Encantato infinito. Imediatamente as cordas se soltaram e o centauro se levantou. Ele lançou um olhar pensativo aos adolescentes antes de balançar a cabeça e galopar na mesma direção que seus irmãos, que haviam levado Umbridge. Corta, gritou o diretor pela enésima vez. Perfeito, pessoal. Era exatamente o que eu precisava. Ele se virou para a atriz mais velha, que estava sendo ajudada a se levantar por alguns membros da equipe. Imelda, não tenho palavras para te elogiar. Sem ofensa ao Troy e a Emma, mas ela simplesmente arrasou. Troy deu uma risadinha bem-humorada. Sem problemas. Ela é a melhor. A atriz mais velha, agora identificada como Imelda Staunton, inclinou levemente a cabeça. Obrigada, Ryan, Troy. Só espero que as pessoas não me matem quando este filme for lançado. Emma, a última do trio de atores principais, acrescentou. Isso só acontece porque você é muito bom interpretando um personagem tão desprezível. Acho que eu jamais conseguiria fazer o que você acabou de fazer. Imelda inclinou a cabeça novamente em agradecimento a Emma. Muito bem, pessoal, gritou o diretor, dirigindo-se a toda a equipe. Vamos encerrar por hoje. Assim que as palavras encerrar as filmagens ecoaram pelo set, a atmosfera tranquila desapareceu, substituída por uma agitação frenética. Os atores começaram a ir para seus camarins, enquanto a equipe começou a guardar os equipamentos. Foi divertido, comentou Chad casualmente com Javed. Surpreendentemente muito melhor do que eu esperava. Javed assentiu em concordância. Verdade. Eu não tinha ideia de quanta coisa acontece nos bastidores de um filme grande como esse. Foi muito divertido ver. Enquanto isso, o terceiro sócio deles e um fã declarado de Harry Potter, Steve Chen, permaneceu em silêncio. Javed cutucou levemente na lateral. Você está bem, Steve? Eles cortaram o Graup, disse ele, percebendo a situação. Eu estava tão animado para vê-lo no filme, mas agora não posso. Chad se virou para Javed e perguntou sem emitir som. Quem é Graup? Javed apenas deu de ombros. Ele tinha visto os 4 primeiros filmes, mas não era fã o suficiente para ler os livros. Sabia que os livros eram muito mais detalhados, então fazia sentido que os cineastas tivessem que cortar algumas coisas para caber tudo em um único filme. Antes que pudessem continuar a conversa, um homem de quase 30 anos e um adolescente se aproximaram deles. O mais jovem, vestido com roupas simples, óculos redondos dourados e ostentando uma cicatriz falsa na testa, não precisava de apresentações. Javed reconheceu o homem mais velho como Tobias, o assistente de Troy, o mesmo que havia providenciado o jato particular que os levou a Londres. Troy, disse Tobias, virando-se para seu empregador. Estes são Steve Chen, Chad Harley e Javed Karim, os 3 fundadores do YouTube. Então voltou-se para o trio. Senhores, vocês já conhecem o Troy. Claro. Chad deu um passo à frente para apertar a mão de Troy. Eu vi todos os seus filmes, começando com Sex Education e chegando até o seu mais recente, Brick. Tenho que dizer, você é um dos melhores atores do mundo, sem dúvida. Obrigado, disse Troy, radiante com o elogio. Por dentro, Javed revirava os olhos para o comportamento do amigo. Chad sempre fora o mais precavido. Desde que Tobias respondeu ao e-mail dele sobre o encontro com Troy. Chad vasculhou a filmografia do ator e desenterrou tudo o que já havia sido dito sobre ele online ou nas notícias para conhecê-lo melhor. Seja sincero comigo, continuou Troy com um sorriso tranquilo. Você assistiu a toda a minha filmografia só para esta reunião? Não. Chad mentiu sem esforço. Eu estava na graduação quando assisti O Sexto Sentido. O resto foi ao longo dos anos. Claro, disse Troy, num tom que deixava claro que ele não estava totalmente convencido. Por que você cortou o Graup do filme? Perguntou Steve, voltando a falar sobre Harry Potter. Eu queria muito vê-lo no filme. Troy olhou para o taiwanês e respondeu, não escrevi. Por mais que possa parecer, eu não escrevo roteiro. Mas, para responder à sua pergunta, você viu o tamanho do 5º livro? Se incluíssemos tudo, o filme teria 5 horas de duração. Steve franziu ligeiramente a testa, mas assentiu com a cabeça depois de um momento. Verdade. Javed decidiu intervir antes que a conversa descambasse ainda mais. Muito obrigado por nos deixar visitar o set, Troy. Foi incrível. Que bom que você pensa assim, disse Troy, assentindo com a cabeça. Eu adoraria continuar esta conversa, mas estou um pouco cansado. Ele se virou para Tobias. Ofereça a esses senhores um tour completo pelos outros sets também, se estiverem interessados. E depois podemos nos encontrar para uma discussão formal amanhã de manhã na minha casa, durante o café da manhã. Combinado? Isso seria perfeito, disse Chad em nome do grupo. Até amanhã, então. Com isso, Troy se virou e caminhou em direção ao seu camarim. No dia seguinte, Residência Clovis, Londres. Por quanto vocês me venderiam a empresa de vocês? Perguntei sem rodeios, deixando os 3 jovens empreendedores atônitos. Desculpe, perguntou Javed, sem ter certeza se tinha ouvido direito. Estou falando sério, eu disse. Adorei o site de vocês e vejo o potencial dele. Então, pergunto novamente, quanto vocês gostariam de receber pela transferência de propriedade?
Não estou tentando expulsá-los da empresa, vocês três podem continuar trabalhando nela, se quiserem. Vocês precisarão assinar contratos de não concorrência, mas isso é padrão. Então, me digam o preço que vocês querem. Chad, o mais extrovertido dos três, se pronunciou. Não queremos vender nossa empresa agora. Mal começamos a explorar todo o seu potencial. Seja qual for a sua oferta, tenho certeza de que conseguiríamos um negócio melhor com investidores sérios. Que tal um pagamento de 50 milhões de dólares? Eu contra-argumentei, deixando Chad boquiaberto para vocês três dividirem como quiserem. Além disso, eu ficaria com apenas 70% do YouTube. Também injetaria outros 50 milhões de dólares na empresa para que pudéssemos contratar desenvolvedores de ponta e expandir com mais servidores para hospedar vídeos. E claro, eu faria muita propaganda, assim como fiz com os Crocs. Apontei para os meus pés que estavam calçados com um par daqueles chinelos confortáveis. A Crocs tinha sido a melhor decisão de negócios da minha jovem vida, uma decisão que qualquer um consideraria brilhante, dado o conhecimento limitado que tínhamos sobre as perspectivas da empresa. Como previsto, apenas no primeiro semestre de 2005, a receita já havia ultrapassado $500 milhão, rendendo-me 20% do capital, conforme o acordo firmado. Se abríssemos o capital agora, eu provavelmente estaria centenas de milhões mais rico, possivelmente até $500 milhão. Mas eu sabia que abrir o capital agora seria um erro. O mercado de ações estava volátil, e a iminente crise financeira de 2008 só pioraria a situação. Era mais inteligente esperar a poeira baixar, deixando o mercado se estabilizar antes de dar esse passo. O YouTube, por outro lado, era um tipo de empresa completamente diferente. Ao contrário da Crocs, que lidava com produtos de consumo, o YouTube era uma plataforma de serviços digitais que levaria anos, provavelmente uma década ou mais, para se tornar lucrativa. Como indivíduo, eu não poderia continuar financiando-o indefinidamente sem ver nenhum retorno, então sabia que a venda seria inevitável eventualmente. Mas não naquele momento. A plataforma precisava de tempo para crescer, e eu estava em uma posição que me permitia dar esse tempo. Esta é uma oferta única, eu disse, quebrando o silêncio na sala. Estou fazendo porque tenho um pressentimento sobre a sua empresa. Se vocês desistirem do negócio agora, na próxima vez que voltarmos a falar sobre isso, haverá avaliadores, advogados e uma série de intermediários envolvidos. Pessoas que, tenho certeza, todos nós preferiríamos evitar. Os três amigos trocaram olhares silenciosos, suas expressões mudando enquanto ponderavam. Após alguns instantes, Chad quebrou o silêncio. Sinto muito, Troy, disse ele balançando a cabeça. Embora sua oferta seja mais do que generosa, não podemos. Espere, interrompeu Javed, cortando Chad no meio da frase. Ele se virou para mim com uma expressão pensativa. Precisamos de tempo para pensar nisso. Podemos te dar uma resposta em 2 dias? Ergui uma sobrancelha, estudando-o por um instante antes de assentir. Claro. Só lembre-se, não pense nisso como se estivesse doando 70% da sua empresa. Vou garantir que os 30% que vocês dois possuírem juntos valham muito mais do que 100% do valor atual da empresa em poucos anos. Com isso, a conversa terminou. O trio saiu da sala, deixando apenas eu, meu pai e Tobias. Meus 2 sócios, como de costume, optaram por permanecer em silêncio sobre minhas decisões de negócios até então. Tem certeza de que foi uma decisão sábia? Perguntou Tobias após uma pausa. Sim, respondi com confiança. Você ainda sente necessidade de questionar minhas decisões? Olhei significativamente para meus pés, onde meu fiel par de Crocs repousava. Basta um passo em falso para perder tudo, lembrou-me meu pai, com um tom sério. Não posso negar que todas as suas decisões até agora foram fenomenais, mas não podemos ignorar o fato de que $100 milhões é muito dinheiro. Vai ficar tudo bem, assegurei-lhe com um leve sorriso. Você se preocupa demais. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.